Vou ler um versículo, né? Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu sou o professor Targino, eu tenho 20 anos de convivência nos Estados Unidos, tenho 14 anos de sala de aula, somente aqui no Brasil, meu inglês é nativo, eu sou certificado pela Universidade de Michigan e sou um dos criadores da metodologia que nós chamamos de Lógica, Prática, Produção. Eu represento hoje uma ONG pelo nome de Inglês via Bíblia. A nossa ONG, nós trabalhamos para desenvolver projetos educacionais para igrejas parceiras, para crianças carentes, para jovens infratores e também a comunidade carcerária. Né? Temos um novo projeto no qual nós trabalhamos com clínicas de reabilitação. Ok? Todo esse nosso método é baseado no que nós chamamos a concepção da educação permanente. Eu vou ler um pouquinho sobre a pessoa que teve essa concepção, que é o professor Paul Landgren. Ele é um teórico e prático da educação de adultos, formado na Universidade de Sorbonne, Paris, e ele é responsável pela formulação das teses da educação permanente para o secretariado da Comissão Internacional sobre o Desenvolvimento da Educação da Unesco. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que a educação deve ser realmente de uma forma permanente e contínua. Tá? Gestão e coordenação pedagógica. A nossa ONG, nós não somos uma escola. Nós somos uma ONG. Então, quem faz toda a gestão pedagógica para nós é a consultoria Corporate Training Network, que nos cedeu, inclusive, a plataforma pedagógica, e é essa empresa que, no final deste curso, vai oferecer a vocês o certificado de proficiência e participação da língua inglesa. Tá? Então, vocês vão receber um certificado que é válido. Vou falar um pouquinho uma informação sobre o curso. O programa que vocês vão aprender comigo nesses nossos encontros é equivalente ao nível básico 1, básico 2 e intermediário 1. Então esse é o primeiro módulo. É o único módulo que nós apresentamos nas igrejas. Caso vocês queiram continuar, e Deus queira que isso aconteça, vocês podem, né, continuar com uma outra escola. Aqui mesmo temos o curso regular. Se for o caso de uma aceitação da igreja, nós temos o módulo 2 e o módulo 3. O que nós geralmente apresentamos é o primeiro módulo. Mas como é uma opção do Instituto Salva Vidas, na Igreja Save, aqui em Lúcio Costa, em Brasília, né, nós podemos sim oferecer. Concluído o estudo, qual o conteúdo que vocês vão poder captar? Primeiro, você vai ser capaz de interagir de uma forma simples, né? Fazer perguntas cotidianas, oferecer direcionamento, efetuar um pedido em um restaurante, produzir conversas curtas, entre outras habilidades do nível básico 1, 2 e intermediário 1. A utilização do material didático é essencial. Então, nós vamos oferecer aos alunos o material didático, que é o livro Inglês via Bíblia. Né? Após algo que nós vamos trabalhar em sala de aula, vocês vão ter acesso a um DVD, né? Com o mesmo nome, Inglês via Bíblia, um DVD de dicas e também um DVD que nós estamos filmando hoje, das aulas especificamente falando, né? Das aulas em si. É super importante saber que o site no qual vocês vão estudar, e isso está tudo no livro, né? Todas as orientações, seria a plataforma da empresa parceira e gestora do nosso curso, a Corporate Training Network. Então vocês vão entrar
no site www.alunosctn.com. Neste site vocês vão encontrar a sala de aula virtual com o nome do curso, Inglês via Bíblia. Com o cadastro de aluno, vocês vão receber no e-mail, no seu e-mail, vocês vão receber a senha para acesso, né, na sala virtual e também o seu nome de usuário no qual você deve entrar especificamente neste site. Caso você seja um aluno à distância, né, você obteve o material, você também pode enviar um pedido para senha para o nosso Inglês via Bíblia @gmail.com. Ok? Nós oferecemos o ensino EAD, que é um ensino à distância, ok? E também oferecemos o ensino, como nós temos aqui, nesse grupo presencial, né? Nós estamos falando de 48 horas aula para cada módulo. Eu vou colocar tudo aqui, né? Podemos dividir em 24 encontros de 2 horas ou em 48 encontros de 1 hora. Vamos falar um pouquinho sobre... eu vou introduzir a metodologia e é da seguinte forma. Durante a minha jornada de 14 anos como professor de inglês, eu vi vários alunos utilizando a metodologia convencional, né? E eu vi vários alunos desistirem do curso, vários alunos insatisfeitos do curso em si, vários alunos que já participaram de mais de um curso, que já foram de uma escola a outra e nunca efetivamente conseguiram aprender a língua inglesa. Eu faço uma pergunta, como eu fiz na minha apresentação aqui na Igreja Save, para que vocês possam refletir sobre isso, né? Você tem um aluno que entra aos 3 anos de idade em uma escola e sai aos 17 anos e não sabe fazer as 4 operações básicas de matemática, né? Seria uma coisa, né, fora do comum. O diretor dessa escola seria provavelmente despedido, a escola provavelmente seria fechada. E aí, eu venho à seguinte pergunta para a sua reflexão. Como esse mesmo aluno entra nessa mesma escola, ele entra aos 3 anos de idade, um exemplo, e sai aos 17 anos de idade e não consegue se comunicar na língua inglesa. Não consegue falar inglês. E nada acontece. Então algo está definitivamente errado com o nosso sistema educacional, de alguma forma. E é por isso que as escolas de inglês, elas crescem muito, mas ao mesmo tempo, depois de 14 anos de experiência agora, mas antes da criação do curso, 11 anos de experiência, em 2011, espero que nenhum de vocês tenha essa experiência, que é trabalhar com uma coisa que você às vezes não acredita, né? Eu tive uma forte depressão, estava muito insatisfeito profissionalmente falando, né? E como a minha palestra é baseada na sabedoria do rei Salomão, eu fiz o pedido da mesma forma que o rei Salomão fez a Deus, que era: Senhor, me dê uma luz, me dê entendimento e sabedoria, para que eu possa desenvolver talvez algo melhor. Com toda a minha bagagem, toda a minha experiência, eu tive o que nós chamamos, alguns chamam de uma revelação, que foi: se eu juntasse a lógica em aprender, aliada à fé e a versículos bíblicos, eu teria muito sucesso na minha caminhada de professor.
E o aluno que se dedicar e efetivamente vier à sala de aula e também acreditar nesses preceitos criacionistas, e terá também muito sucesso no desenvolvimento da língua inglesa. E a razão é a seguinte, é bem simples. Se eu abro para você, eu tenho uma diretora de uma outra igreja, e ela agora está estudando hebraico bíblico, que é super complicado. Então, se você abrir um livro de inglês, mas você não sabe nada de inglês, né, como você vai encontrar a lógica? Você não vai, para você é hebreu, você não vai entender nada. Então, quando eu falo de lógica, eu simplesmente, e é o que nós vamos utilizar aqui, toda escola convencional utiliza o que nós chamamos de PPP. Presentation, Practice, Production. Apresentação, prática, produção. E nós modificamos isso da seguinte forma. LPP. Lógica, prática, produção. Mas a chave está aqui, como vocês vão ver durante o curso, que a lógica que eu vou passar para vocês, eu vou passar nos primeiros 5, 6, 10 minutos de sala de aula em português. Não é uma lógica que você tem que usar a sua intuição e gastar meia hora de sala de aula para entender aquele ponto gramatical. Não, eu vou passar para vocês a lógica em português. Um exemplo, o verbo to be. Então o que acontece? Poxa, verbo to be, professor, muito complicado, o que é isso? O verbo to be simplesmente é 2 verbos em um. É o verbo ser e o verbo estar, que se transforma no famoso to be, com algumas modificações. Então, se eu falar o to be para o pronome pessoal I am, o que eu estou falando? I am Targino, eu sou o Targino. I am em Brasília, eu estou em Brasília. Acabou. Vocês agora entenderam a lógica? Então vamos produzir e vamos praticar. Com isso, eu estou economizando e vocês verão que o seu desenvolvimento será 80% mais rápido do que utilizando um método convencional. Somente pela lógica? Não. Pela fé. Tem que ser uma aliança aliada à fé. Então, o que acontece? Como na primeira classe, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Resumindo, nós somos a criação perfeita de Deus e os idiomas todos estão dentro de nós. Adão não foi para uma escola aprender a falar. Ele já falava, ele já foi criado um ser falante. E com isso ele nomeou tudo. Então, resumindo, com a fé aliada a versículos bíblicos é que nós chegamos a esse número, né? Então, são alguns detalhes e algumas diferenças da nossa metodologia que vocês vão ver acontecer conosco hoje e durante as aulas. Eu gostaria, antes de iniciar, que todos, eu vou falar um pouquinho sobre a formulação, mas antes disso, eu gostaria de passar uma oração para vocês, e é uma oração que nós vamos fazer em todas as aulas, tá? Então, eu só queria que todos se concentrassem agora, antes que eu possa falar até mesmo da formulação, como é o funcionamento do curso, para que nós possamos iluminar e abrir nossas mentes, né,
e para que o nosso aprendizado venha de uma forma mais natural. Então, por favor, eu peço que vocês somente repitam comigo essas palavras e eu darei continuação explicando a logística de todo o curso. Então, pastora Bruna, por favor, vamos só dar um início a essa oração. Bem simples, bem curta, e nós vamos fazer essa oração antes de todas as aulas. Então, por favor, repitam. Deus meu, em quem confio, através do Espírito Santo, ilumina a minha mente e ensina-me, Senhor, a lição de hoje. Eu vou repeti-la em inglês. My God, whom I trust, through the Holy Ghost, enlighten my mind and teach me, Lord, today's lesson. Com isso em mente, nós vamos trabalhar da seguinte forma. O livro está dividido de uma forma bem simples em blocos. Todo ele. Vocês vão seguir um bloco atrás do outro. A primeira parte desse bloco é o que nós chamamos de lógica, logic. Então vocês vão aprender a lógica, o logic, e depois nós vamos praticar, practice, e logo após nós vamos produzir, production. Além desses blocos logic, practice, production, ou seja, a lógica, a prática e a produção, vocês também vão ver outros blocos, como blocos de dicas, hints, sempre seguindo os blocos e as páginas, como os blocos de vocabulário, vocabulary, e isso está no livro, vocês vão ver tudo isso no livro. Os blocos de conversação, conversation, e aí entra a última parte da nossa metodologia, que é o relato, a produção dos textos bíblicos. Antes que eu possa apresentar um texto bíblico para vocês, eu necessito passar alguns pontos gramaticais básicos. Então nós vamos ter mais ou menos 16 horas de aula antes de chegar ao primeiro texto bíblico, que é na 8ª lição, ou que nós chamamos de Class 8. E aí veio a grande dúvida dos meus colegas professores. E qual foi essa dúvida? Como você vai apresentar um texto bíblico a um aluno no nível básico? Né? É um tanto complicado. Sempre com aquele pensamento evolucionista? Não. Primeiro, o texto bíblico vai ser apresentado em português. Eu não quero que vocês façam uma tradução do texto bíblico. Essa não é a ideia. A ideia é que vocês criem um relato. E para isso eu vou ensinar umas técnicas simples para que vocês possam fazer um relato desse texto bíblico em inglês. Então um texto que é desse tamanho, ele vai se transformar num relato bem simples. E nós vamos fazer perguntas e criar conversação em cima desse texto bíblico. E é o que eu falei na minha apresentação. A pessoa que está lá fora pode não participar de uma igreja, mas ele conhece um enredo sobre uma história como Jesus transformando água em vinho. Ele conhece um enredo sobre a morte de Salomão. Então, essa é uma outra grande vantagem da nossa metodologia. Eu não vou, como na escola convencional, fazer você memorizar uma história. John foi ao cinema, went to the movie, comeu pipoca, ate popcorn and met Mary, e conheceu a Maria. Então,
Você primeiro tem que... Né? Espera aí, o João foi ao cinema comer chocolate ou conheceu a Jennifer? Agora eu tô... Então não é isso. Mas o enredo de um texto bíblico está ali, cristalizado na sua mente.